tô achando um dia assim muito importante para nós, né? Tá recebendo, né? Vocês aqui, o pessoal, né? Que a gente manda nossos produtos, né? Para mim tá sendo um dia muito importante estar recebendo essas pessoas aqui hoje no nosso sítio, né? Na nossa casa, para também conhecer, né? O nosso produto, qual a gente come aqui também, né? Esse aqui é batata doce frito, né? Esse aqui é um cará, só que daí a gente fez ele sistema bolinho, né? Esse aqui é a mandioca frita, esse aqui é um inhame. Simplicidade, né? Simplicidade é tudo na vida. Gente, gratidão a todos vocês, tá? Vocês não sabem onde, com a simplicidade de vocês, vocês não sabem o quanto vocês estão alcançando diversas famílias que dentro de São Paulo, parece que não, mas passam fome. Passam fome e, assim, o alimento que vocês produzem aqui alcançou diversas famílias que realmente naquele momento precisavam. Sou muito grato e, assim, eu estou muito feliz porque eu estou me sentindo em casa. E isso é muito importante para nós. Não esquecermos as nossas raízes, né? Acho que é o importante, a gente não esquecer a nossa raiz. O PENAI para a cooperativa, eu acho que é um dos projetos, não só o PENAI como o PA, eu acho que é um dos dois projetos que são um dos projetos mais importantes para a cooperativa e para os cooperados, que é um projeto que a gente consegue ter uma renda boa, ter uma estabilidade, dá para a família, consegue manter a cooperativa, a gente consegue escoar toda a nossa produção, a gente consegue atender todas as comunidades. É os projetos essencial, né, para nós, para estar escoando toda essa produção que a gente cada vez está mais com vontade de querer plantar mais. Só que para a gente plantar e ter aquela segurança de venda, a gente tem que ter essas parcerias aí. Aí o plano emergencial também está acabando. E a gente também já fica meio preocupado, né? O que a gente vai fazer com tanto produto e um monte de gente passando fome? A favela, na verdade, tem o conhecimento, você tem a possibilidade de você conhecer pessoas, agregar pessoas para estar te ajudando dentro dessa luta, mas não, a favela, na verdade, o que os governantes querem é que a favela ela se imploda. Esses alimentos, eles têm um impacto assim, muito grande na alimentação das pessoas, muito grande mesmo. E tem pessoas que não têm condições de fazer uma feirinha durante a semana. E, infelizmente, nós não temos mais a mesma quantidade de doações. A mandioca fazer com a carne seca. É bom demais. Peguei banana, limão. Essa coisa aqui, a abóbora, a jaca. É uma delícia. Ah, isso aqui é muito gostoso. Vários produtos a gente realmente não tinha conhecimento. E aí, o que fazer? Né? E o pessoal, vocês querem palmito? E o pessoal pensava que era aquele já embalado. Eu falei, não, gente, é natura. Nossa, mas eu nunca fiz isso. Eu falei, gente, eu também não sei fazer. Mas todo mundo, a maioria das pessoas tem acesso à internet, vai lá, pesquisa no YouTube, que eu vou fazer a mesma coisa também, isso quando aconteceu a primeira vez. Fizemos uma cozinha experimental, juntaram-se todas as mulheres, umas descascando, outras picando, as outras cozinhando. E aí, das outras vezes que veio, a gente foi passando essas receitas para as pessoas.
E algo que a gente ficou muito encantado é que normalmente nós não temos acesso a produtos orgânicos, né? Porque todo mundo sabe que produto orgânico é muito caro, né? E assim, as pessoas falavam, antes de eu provar, as pessoas falavam que o sabor era diferente. Mas, gente, o sabor não é diferente, o sabor é completamente diferente. A banana é mais docinha, a forma dela amadurecer é diferente. Uma coisa que me deixa bem encantada é a farinha de mandioca. Porque eu nunca provei uma farinha de mandioca daquela forma, né? Você vai fazer um pirãozinho com a farinha, é diferente. O sabor, conforme você prova, é completamente diferente. E a nossa política nacional enquanto comunidades quilombola é dizer para o Brasil e para o mundo que comida de verdade se produz na terra, né? Comida sem agrotóxico, com direito à saúde, à vida. E hoje a gente está aí dizendo para todo mundo que nós somos pela vida e somos contra a fome. Esse é o nosso discurso quando a gente diz a agricultura familiar é pop. Para nós não, que ela é vida na verdade, né? A gente não precisa que um marketing diga, né, que a nossa produção ela tem um viés de capitalismo. O nosso viés de produção de alimento é sustentabilidade do território e da pessoa. E a garantia da dignidade humana, né? Que todos tenham comida, todos tenham o seu alimento de verdade no dia a dia. Porque aqui, na verdade, quando eu era do fazendeiro, ele sempre mantinha roçado, né? E aí, como nós retomamos, a gente deixou, na verdade, a gente reflorestou também. De vez em quando planta uns pés Aqui mesmo já plantei um pé de jataí, né? Jatobá que fala. Já plantei outras plantas também, então a gente vem plantando. Tem uns pés de jaca, e aí a gente vai reflorestando com cará de espinho. Vai aproveitando a mata para também plantar cará, né? Então a gente vai fazendo reaproveitamento. Essa parte aqui tudo tá com cará, entendeu? E a gente planta, daí quando dá 2 anos a gente arranca. Que é o prazo que ele já tem base 50, 60, 100 quilos. E ele é um cará que veio da Angola, né? Angolano, então ele tem inovado o ribeiro, sempre teve nos quilombos. Isso aqui é o mandiocal, onde eu vim pegar as mandioca, né? Olha com um ano como é que ela tá. Inclusive ficou uma embaixo aqui. O forno é o último lugar que ela vem até ela virar de fato uma farinha pronta para a mesa, né? E aqui agora nós estamos no processo da torragem. Esse aqui é um trabalho cultural que nós já temos há mais de 500 anos, então a importância disso, acho que é o sabor da liberdade que a gente tem, né? E de poder também dessa liberdade alimentar quem realmente precisa. Acabou a política pública da merenda, então agora nós estamos entregando no plano emergencial, né? Isso tem nos mantido aqui até agora, mas vamos ver como é que vai ficar. Na verdade, a gente precisa de política urgente, né? Nós tivemos aí nos governos anteriores, né, algumas políticas públicas que foram muito importantes para as comunidades, que era o PA, né, que era o Programa de Aquisição de Alimentos, o PENAI, o PEPAIS e alguns projetos de fortalecimento da agricultura familiar, como o acesso ao crédito, né, que davam suporte, né, nas estruturas aí das famílias quilombolas, no sentido de produzir alimento e de garantir, né, a comida de verdade para todos. Nós temos aí visto que o Brasil tem dito, né, que nós temos produzido muito alimento, mas a produção que se produz não é voltado para a agricultura familiar, né? Os acessos às políticas públicas não têm sido para as comunidades em si se desenvolver economicamente e socialmente. No começo da pandemia,
para nós foi um horror, porque tipo, a produção, tudo ali, a gente tinha se preparado para entregar banana, tudo no ponto de corte, de colheita. A gente ficou a ver navio, né? A gente, de repente, eles simplesmente vão parar, que não tem aluno, não tem como fazer distribuição. Foi o comecinho ali do plano emergencial que entrou e a gente também fez uma colheita meio grande, né? E deu uma escoada, isso que ajudou nós. A gente quer pôr alimento de verdade dentro para as crianças comer. A gente quer lutar por um negócio que é o nosso direito. E a gente vai indo, a gente luta e cada vez mais fica difícil de trabalhar. A gente vai, faz o projeto, vai na chamada, a gente dá a garantia para o produtor, ó, vamos plantar, vamos produzir, chega na hora, cancela, não vai, não pega, não cumpre, né, com o papel que eles têm que cumprir. Aqui, a casa dele, a dona dessa casa não vai. É quem filma na roça. Hoje não tem como fugir. Couve, milho, pimenta, milho, chuchu e mamão, cana, alface, daqui é beterraba, maná, cana, batata doce também. É a forma que os nossos mais velhos trabalhavam, né? A gente não entendia, porque como a gente era novo, a gente não entendia o porquê que eles trabalhavam numa área. Ali eles plantavam o feijão, eles plantavam o arroz, aí eles plantavam o milho, eles plantavam às vezes pepino, ou alguns pés de abóbora. Várias que faziam tudo ao mesmo tempo. Tudo no mesmo lugar. Né? Que assim, a impressão às vezes que dá é que dependendo do local, aí você vê, pô, mas tem uma verdura aqui, tem um legume ali, mas um acaba complementando o outro, eles né? plantavam tudo na mesma área. Aí a gente que é criança, a gente ficava imaginando assim, nossa, mas por que esses plantam tudo misturado, tudo junto, fazem uma salada no terreno, na terra, né? Mas não era, é a forma deles trabalharem, de aproveitarem o máximo possível do nutriente do solo. É que nem ali, que é bem legal, vocês fazem o roçado, aí tem o feijãozinho embaixo da mandioca, da rama, né, como você falou, isso. Aí o milho, aí ali vocês começam, primeiro vocês vão, aí colhe o feijão, isso. Aí depois de quanto tempo é que a mandioca pode ser, não é a mandioca, é o milho, né? É o milho. Entendi. O milho normalmente é de 4 a 5 meses. Que vai colher o milho. Aí conforme é por etapa, ele vai tendo tempo, né? Aí quando for colher o milho, a rama ela vai estar maior. Mais maior. A gente não imaginava que vocês fossem tão organizados dessa forma. Que imaginava assim, não, o quilombo é uma família aqui que planta ali uma comidinha só para elas, só para a família mesmo se alimentar. Mas a gente não imaginava que vocês se organizassem para vocês conseguirem alimentar. Em torno, lá na favela São Remo, a gente consegue atender mais de 1.200 famílias, né? Para nós, tipo assim, para mim, eu fiquei muito emocionada. Quando eu cheguei na favela, o Lula foi contando um pouco da história dele, ele já foi se emocionando, lógico, né? Aí ele foi apresentando, foi mostrando, né, a favela, foi mostrando o trabalho dele. Então, tipo assim, eu fui me vendo ali, né? Porque, tipo assim, nossa, eu tô num território muito abençoado e tipo assim, nossa, os meus irmãos estão ali numa situação tão, tipo assim, difícil, até mesmo para ter um pedaço de terra para moradia, né? Então, tipo assim, é muito dolorido isso pra gente. E imaginar, tipo assim, nossa, eles estão conseguindo comer o alimento que eu produzo, né? Que os meus companheiros de lá da minha comunidade produzem. Então, tipo assim, pra mim foi muito emocionante a ida lá, conhecer vocês, conhecer o lado de vocês, porque aí, tipo assim, quando for passar uma reportagem, eu já vou saber, já vou passar para os meus filhos assim, não, a favela não é isso que a mídia mostra.
Dona Cissa, eles são da comunidade quilombolas do Vale do Ribeira, né? Então eles são que fazem o processo, o cultivo da terra para trazer essas doações que a gente recebe aqui. Né? Tem as representatividades de cada comunidade, o quilombo, né? Que eu não sei falar para a senhora quais são, mas aqui tem a representatividade de uns 5 ou 6 aqui. Veio conhecer a nossa favela São Remo. Tá? Então eu estou fazendo um pouquinho o tour com eles aqui. Satisfação porque com 67 anos não estou dentro de uma favela, que era um desejo que eu tinha um dia de estar dentro de uma favela. Eu fui fundadora da São Remo. Aí, ó, fundadora. Dona Cissa é uma das fundadoras. A gente não tem uma vida diferente da de vocês, não. A gente também é igual vocês, minha tia, lutando, batalhando, correndo daqui, batendo de lá, entendeu? Então, eu vou vindo com a senhora é fundadora da favela aqui. Eu não conheço quem conhece o Guilherme de Moisés, eu sei que lutaram muito. Criei 11 filhas nessa Tem experiência para falar com estou casada. Eu admiro muito. Agora fiquei viúva. Admiro muito. Agora sozinha. Eu admiro muito. Filma! Aqui que é a macaxeira, chamada mandioca. Bom dia! Quanto que tá o quilo da sua mandioca? R$7 o quilo. É, pra nós ver como é que nosso Brasil tá, né? E nesse momento de pandemia nós tivemos pessoas que ficaram sem casas, sem moradia. Então ocuparam um espaço que estava ocioso, só criando rato, mato, e começaram a fazer suas moradias, porque aqui esse espaço era vazio só para lixo. E aqui ó, a entrada do meu templo, né? Que aqui é que a gente faz todo o processo com as crianças aqui, o projeto. Aqui agora está o Sub-13 e o Sub-15, a molecada. Então aqui a gente é uma fábrica de atletas e no contexto geral, várias representatividades de profissões. Nós temos professores, nós temos médicos, nós temos advogados. Para outras pessoas a favela é o quê? Coisa negativa, coisa ruim. Mas para quem está aqui dentro, para quem vive aqui dentro, sabe que nós somos uma potência. A gente pode marcar para os meninos virem, conhecer, fazer o trabalho aqui. As meninas também de lá podem vir para a gente fazer um jogo com as meninas aqui. Então a gente faz essa união, esse conjunto, esse elo, para que troque as informações, o diálogo. Eu vi aqui que as meninas aqui têm um trabalho digno, porque lembra muito o projeto lá onde que eu também faço parte, da escolinha de futebol, da São Remo. Que também começou assim, com meia dúzia de pratinho e 3 bolas que você jogava com uma, já tinha que estar logo em seguida enchendo a outra que ia esvaziar a primeira. E vi que vocês também, vocês trouxeram muito o pessoal daqui da comunidade, que nem eu vi que vocês não tem tipo, só joga o pessoal até 20 anos. Não, eu vi que tem senhorzinha de mais idade, menos idade, vocês juntam todo mundo que gosta de futebol para treinar na semana, não é? É, sim. Tem todas as idades, tem, né? Desde 13, 14 anos. Tem minha mãe mesmo, que já tem 45. Ela tá no time, joga, mas a gente abrange todas as mulheres que querem jogar, né? Nós estamos treinando aí diretão, né? Que agora tá voltando tudo, então a gente espera poder evoluir, né? O futebol feminino e merece crescer, viu? O futebol feminino é muita potência, velho. E nas comunidades quilombolas, as mulheres estão avançando muito, né? Querendo não ser mandadas. E elas querem ter os seus próprios direitos. 1, 2, 3, São Pedro! Andrei, dá a bola aí. Precisou uma pandemia vir para juntar duas pontas da história pela alimentação. É um enorme prazer que hoje a gente vai jogar contra o time das meninas que os quilombos alimentam aqui com a agricultura familiar através da cooperativa, através do ISA e outros envolvidos por fora. Recompõe! Boa!
É peixe, eu vou comer. É peixe. Ai, peixe? É, mandar uma coisa pra pegar o peixe. É tipo bacalhau. Que delícia. Oi? Eu tenho que pegar os lixos Quando a gente conhece todos os nossos ancestrais e o que estão passando agora e vê onde eles estão chegando, o que eles estão passando pra gente, que somos a nova geração, é incrível. Até porque está na pele da gente. Acho que a gente volta para o território, né, com a missão, né, da gente só produzir mais para poder ajudar ainda mais, sabe, essa vivência. E a gente entender que a favela é nós quilombo, sabe? A gente vivenciar, só estamos em espaços diferentes, né? A palavra que eu acredito que encaixa nesse momento é principalmente de luta e resistência. Porque mulher jogando futebol é luta, mulher jogando futebol é resistência, mulher ocupando espaço, putz, é mais resistência ainda. Vocês querem? Da roça, colhidinho, fresquinho? Vem que tem.